130 anos atrás, a noite silenciosa fez a sua primeira aparição no mundo. O mundo foi consumido por um turbilhão de guerras e ocorreram incontáveis mortes. A vida se tornou sombria e as pessoas começaram a perder a esperança. Então, um dia, quando a morte e a destruição pareciam não ter fim, os mestres marciais do mundo Murim se uniram e formaram a Aliança Celestial Central. A Aliança Celestial Central decidiu criar uma seita que poderia manter a noite silenciosa sob controle. Assim, eles elegeram um proeminente artista marcial, Buk Jin-Ho, e ele se tornou o primeiro líder da Seita Celestial do Norte. Com a formação dessa nova seita, a Aliança Celestial Central prometeu suporte a eles. Eles adquiriram quantidades incontáveis de técnicas marciais e elixires espirituais. E isso permitiu que a Seita Celestial do Norte crescesse em poder e fosse capaz de retardar o avanço da noite silenciosa com sucesso. O tempo passou e o líder da segunda geração foi Nam Mun San e o da terceira geração, Yo Kwang Yeon. A Seita Celestial do Norte foi altamente respeitada, o que levou aos milhares de artistas marciais proeminentes a se reunirem em seus portões. O homem conhecido como a Grande Muralha do Norte, o líder da quarta geração da Seita Celestial do Norte, a Muralha do Norte, Jin Quan-ho, os pilares da Seita Celestial do Norte, os 4 grandes céus do Norte. Dos 4 grandes céus do Norte, Punho Demoníaco, Jo Cheon-woo. Dos 4 grandes céus do Norte, Tempestade Violenta, Kyun-mu Saeng. Dos 4 grandes céus do Norte, Lâmina Fantasma Amaldiçoada, Yeon Cheon-hwa. Dos 4 grandes céus do Norte, Governante do Sangue de Ferro, Jae Hyok Shin. Essas figuras desempenharam um papel crucial em manter longe a noite silenciosa das terras do norte. Então, um dia, como se a noite silenciosa tivesse alcançado seus limites contra a Seita Celestial do Norte, a noite silenciosa desapareceu silenciosamente. Mas então, a Muralha do Norte caiu. Os 9 céus são poderosas e intocáveis figuras que governam o Murim. A Aliança Celestial Central. O que vocês estão fazendo? Dos 9 céus, buscador do conhecimento, Seo Mun-hwa, líder da seita, Jin. Você está planejando negar a verdade até o fim? Por que o protetor contra a noite silenciosa nos traiu? Eu, Jin Quan-ho, sempre vivi honestamente. Você está me dizendo que fui eu quem te traiu com a noite silenciosa? Pare de dizer essas coisas absurdas. Os 4 pilares da Seita Celestial do Norte testemunharam contra você, e você ainda insiste em mentir para nós? Vocês são meus amigos que lutaram a mesma guerra comigo por décadas. Vocês são meus irmãos. Por qual razão vocês abandonaram a Seita Celestial do Norte? Haha, eu realmente fiquei sozinho. Então todos eles escolheram se unir e conspirar contra mim. Mesmo se eu tentar lutar contra essa situação, eles farão o que puderem para me parar. Eu entendi. Aliança Celestial Central. Eu devo obedecer vocês e cumprir os seus desejos. Sua força interna é inacreditavelmente forte. A Seita Celestial do Norte se tornou forte demais tendo um acordo com a Noite Silenciosa. Eles viraram um grande obstáculo para nós. Enquanto a Seita Celestial do Norte existir, nós não vamos ter o controle total do continente. Começando agora, a Seita Celestial do Norte deve se separar. Os discípulos da seita devem sair e procurar uma nova casa em outro lugar. Esta deve ser a última ordem dada por mim, Jin Quan-ho, como líder da Seita Celestial do Norte. Mas
meu filho, que perdeu sua mãe com pouca idade, terá que crescer sozinho nas terras áridas do norte. Me prometa que você não vai colocar suas mãos nele. Isso pode ser bom para colocar um fim em sua família, mas parece que o ânimo não está do meu lado para fazer isso. Eu prometo. Se nós não ouvirmos, então os líderes das facções rivais podem se virar contra nós. Muon, meu filho, me perdoe. Para proteger as pessoas da Noite Silenciosa, a Seita Celestial do Norte foi criada com a ajuda e suporte da Aliança Celestial Central. Eles fielmente conduziram esse dever por mais de 100 anos. Mas o líder da quarta geração da seita, Jin Quan-ho, foi eventualmente 3 anos depois. Nosso prota acorda e se depara com um grupo de pessoas. Ele pergunta quem são eles, mas eles não respondem. Ele pergunta o que eles farão agora, enquanto está amarrado num pedaço de madeira. O barbudo diz que ele tinha olhos e que ele pensava que o prota era um fraco, mas parecia muito mais cruel do que achavam. Ele diz não saber como os outros grupos trataram ele, mas ele, Jang Pai-san, não era como eles, e que estava zangado por ter que passar os próximos 3 anos naquele lugar por causa dele. Ele manda o prota mostrar onde ele tem escondido as armas e técnicas marciais, ou ele pode deixar eles o matarem para que eles possam voltar para o seu antigo continente. O prota cai em risos. O barbudo, sem entender, pergunta se ele riu e diz que ele não entende a situação em que ele está. Ele fala que eles podem simplesmente o atirar no deserto e deixar que os lobos o despedacem. O barbudo ainda diz que essa é uma solução muito melhor para eles do que ter que ficar ali murchando por 3 anos. O prota dá mais uma risadinha e pergunta se ele acha que é realmente capaz de fazer aquilo. O barbudo olha pro careca, o careca dá uma acenadinha e desfere um golpe no dedo do prota. O prota grita de dor e pergunta se eles se esqueceram da promessa que o pai dele fez com a Aliança Celestial Central. O barbudo se questiona sobre o que ele acabou de falar. Voltamos no tempo e alguém nos diz que a Noite Silenciosa aparentemente tinha apagado toda a sua presença no mundo, e o mundo começou a acreditar que eles finalmente haviam desaparecido. Desde que a Seita Celestial do Norte, que era a principal linha de defesa contra a Noite Silenciosa, foi dissolvida, usando como desculpa que a Noite Silenciosa tinha feito uma súbita reaparição, vários mercenários como nós foram despachados pela Seita Celestial Central para vigiar a área. Quem estava nos informando era um subordinado do barbudo. No entanto, tudo isso era uma mentira. O verdadeiro propósito era vigiar um certo indivíduo, apenas no caso dele começar a aprender as artes marciais da Seita Celestial do Norte e planejar a sua vingança. Ser um guarda é nosso verdadeiro objetivo, já que a pessoa que estamos vigiando é ninguém menos que o último descendente do antigo líder da seita, Jin Mu-won. O último grupo que o vigiava declarou que o antigo líder da seita só deixou que ele lesse livros e nada mais. Então, ele não tem conhecimento sobre artes marciais. Então, um dia, depois de não fazer nada por 1 ano, esse garoto parecia ter recuperado os sentidos, porque ele disse que precisava aprender uma habilidade que o permitiria ganhar o seu sustento. E assim começou a praticar a forja. Voltamos com o barbudo, que é o capitão do grupo de mercenários, nos dizendo que é difícil de acreditar que o filho do líder da grande Seita Celestial do Norte quer aprender forja como forma de ganhar a vida. Mas o que é mais difícil de acreditar é que não exista mais nenhum pergaminho escondido por aqui em nenhum lugar, e que se isso for verdade, então não há razão para eles perderem tempo ali pelos próximos 3 anos. O vice-capitão, que estava nos contando do passado, não fala nada. Nosso prota vê eles, se vira e vai embora. Logo depois, ele diz que eles devem ser os novos guardas e que as coisas irão ficar irritantes novamente. Casa dos 10.000 Espíritos. Como o nome implica, este lugar era usado para manter mais de 10.000 confúcios e pergaminhos marciais. Mas os 4 grandes céus do norte levaram tudo desse lugar. Tudo relacionado às técnicas de espada foi levado pelo Lâmina Fantasma Amaldiçoada, Yeon Cheon Hua.
Tudo relacionado às técnicas de punho foi levado pelo punho demoníaco Cho Cheon Woo. Tudo relacionado às técnicas de pés foi levado pela tempestade violenta Kyung Mu Saeng, e tudo relacionado ao cultivo de refino de Ki foi levado pelo governante do sangue de ferro Jae Hyuk Shim. Uma grande quantidade de discípulos da seita celestial do norte terminou seguindo os 4 grandes céus do norte, e cada um deles participou da destruição da seita celestial do norte para encontrar uma posição dominante no continente. O prota diz que ficou completamente sozinho. Não, ele foi abandonado. Mu-won, meu filho, de agora em diante, você é o líder da seita celestial do norte. Nosso prota acorda de um pesadelo. Um pouco depois, nos é dado a informação de que, fora da seita celestial do norte, não existe vida dentro de 20 li em todas as direções. 20 li é aproximadamente 10 km. E que podia-se dizer que o tempo havia parado e o atual estado destruído da seita celestial do norte era também uma representação do estado em que ele se encontrava. Esse é quem ele era. Esse era o seu eu atual. Que estado lamentável você se encontra, Jin Mu-won. Ele não escalou para diminuir a sua fraqueza, ele escalou para construir e solidificar a fundação da sua vontade. Se ele falhar agora, tudo o que o seu pai fez e a vida da qual ele desistiu, tudo estaria indo para o lixo. Figuras aparecem, os sequestram e voltamos para o presente. O vice-capitão pergunta se realmente precisam ir tão longe e que o prota era apenas uma criança. O prota diz que duvida que eles tenham permissão para agir daquela forma. Ele pergunta se eles realmente acham que a Aliança Celestial Central iria deixar alguma coisa para trás. Ele diz que se quiserem o mandar de F, podem ir em frente. E ele continua, dizendo que eles podem ser discípulos dos 4 grandes céus, mas a única razão pela qual eles estão com eles é porque foram obrigados há 3 anos atrás. Apesar disso, ainda existem discípulos leais à seita celestial do norte. O prota pergunta se ele acha que vão o deixar escapar. Eles saberão imediatamente a diferença entre ser auto-mandar de F e ser mandado de F. Eles não hesitarão em vir atrás de suas vidas. Ele pergunta se pensam que os antigos guardas eram tolos e ignorantes. Eles tinham a mesma ideia que eles. O barbudo e o careca tremem na base. O prota pergunta se ele não se perguntou o porquê os antigos guardas não esperaram os 3 anos silenciosamente. O barbudo, com raiva, pergunta como ele se atreve a responder sacando a sua espada. O vice-capitão rapidamente o para e diz que é melhor o deixarem ir, pois o que ele acabou de falar pode conter alguma verdade. Ele o pergunta se já não procuraram por todo lugar e que ali realmente não tinha mais nada. O barbudo fala para deixarem ele ir. Antes dele se retirar, o prota diz que iria ser claro. O lugar onde eles estavam era a sua casa e eles são intrusos. Então, a partir de agora, ele espera que seus homens pelo menos mantenham um comportamento adequado. Rapaz, nosso prota é ousado, né? Se eles fizerem isso, então o prota iria deixar o que eles fizeram com ele hoje no passado. O barbudo vira para ele e diz que está o deixando ir agora, mas no momento em que ele começar a fazer alguma coisa suspeita, a Aliança Celestial Central e os 4 céus do norte o darão a permissão para o mandar de F. Eles o desamarram. O barbudo diz para se certificarem de o vigiar cuidadosamente. O vice-capitão suspira, vai até o prota com o dedo sangrando, pede para ele os perdoar e o dá um pano para que ele pare o sangramento. O prota não responde, mas aceita o pano. Enquanto o vice-capitão vai embora, ele o olha chorando enquanto segura o dedo machucado. Ele se ajoelha e começa a se lamentar, se perguntando dos discípulos leais da seita, dizendo que leais era o rabo dele, porque se fossem leais, eles teriam voltado para o resgatar daquele buraco infernal. Eles realmente acham que tem pessoas que ainda se importam com uma seita arruinada. Ninguém se importa se ele vai viver ou ir de F. Ele diz que tem certeza que eles estão esperando que ele vá de F. No outro dia, o prota se dirige ao topo do salão dos 10.000 espíritos, dizendo que é verdade que tudo foi levado da seita celestial do norte, mas que o coração da seita ainda estava vivo. O grande segredo da seita celestial do norte. O segredo que nem mesmo os 4 céus sabiam. O último pergaminho marcial da seita celestial
Celestial do Norte é a própria Seita Celestial do Norte.